Estamos de volta. Melhor e Mais Justo de hoje, você sabe, fala sobre soluções táticas e também estratégicas para fortalecer o esporte mais popular do Brasil, o futebol. Para essa conversa estão aqui comigo Marcelo Mendes, colunista esportivo do jornal ABCD Maior, e Vladir Lemos, jornalista, editor-chefe e apresentador do programa Cartão Verde da TV Cultura. A gente já falou aqui de democracia nas relações no futebol, questão dos recursos no futebol e, no caso dos recursos, também a questão dos direitos de TV. Houve um tempo, você estava dizendo no final do segundo bloco, que a Várzea se financia ali na ação entre os participantes, enfim. Obviamente não é isso, nem estamos pedindo que seja assim para o esporte que está profissionalizado. Ali é de fato mais complexo, envolve uma série de outras questões, mas também envolve essa cultura, digamos, patrimonialista, com privilégios, né, discricionária, no sentido de privilegiar o cara que manda, o cara que é dono do clube. A gente vê Eurico Miranda no Rio, no Vasco, a gente vê figuras, né, que são quase coronéis mesmo dos seus coronéis. clubes, são coronéis dos seus clubes. A gente acabou de ver o Marinho saindo e agora a CBF entra. Não há ruptura política, não né? há ruptura, há continuidade. A lógica se mantém mais ou menos a mesma, né? Como que o futebol se financia e como que as televisões, sobretudo a Rede Globo no Brasil, passou a jogar um peso muito forte na medida em que as rendas, o futebol não está nem organizado, nem é competente suficientemente para fazer rendas adequadas, tem graus muito altos de endividamento e acabou ficando refém da grade, de quem paga talvez a maior receita do futebol, que é a receita que vem das televisões, não só paga como faz negócio, antecipa, não é? Como que vocês veem essa questão dos recursos e da gestão? A gente está num círculo vicioso e problemático com isso, Vladir? Com relação à televisão, o Vladir pode falar bem melhor do que eu, que ele está nisso há bem mais tempo, ele sabe como é que funciona. Quanto à gestão, bom, não há gestão. Se você pega É engraçado isso, nós estamos falando de uma estrutura altamente profissional, elitizada e tudo. Com muito dinheiro. Com muito dinheiro circulando, mas quem cuida desse dinheiro é completamente amador, irresponsável, não é? Porque os caras eles não têm a menor preocupação em como lidar e como gerir esse dinheiro. Há exceções a isso ou isso é a regra geral? Eu não vejo exceção nenhuma. Desses, por exemplo, pegar 20 clubes de Série A, eu não vejo exceção em nenhum deles. Assim. Tem o Palmeiras, que agora, com essa gestão do Paulo Nobre, bom, ele conseguiu fazer o pessoal comemorar sócio-torcedor, então o cara é um gênio, né? Mas, enfim, via de regra, gestão esportiva no Brasil é uma piada. Não é? Os clubes quebram porque são geridos de maneira altamente populista. Você pega um mandato de 2 anos. Nesses 2 anos, o cara, para ganhar um título, ele faz empréstimo, ele encarece o elenco, ele ganha um campeonato paulista, vai embora e larga o clube quebrado. Você pega o Flamengo aí devendo 200, 300 milhões e tudo. Os grandes devem volumes desse tipo. E aí quando você vai falar da dívida deles, né? O cara fala assim, isso é também culpa muito da imprensa, da gente. Mas vai fazer o quê? Vai fechar o Flamengo? Fecha! Vai fechar porque fecha. Se você gosta de futebol, você vai ver futebol na Várzea, você vai ver futebol em todo lugar. Agora, é um absurdo um clube mal gerido, um clube mal administrado, ter perdão fiscal e tudo cidadão comum não tem. E o Flamengo de hoje ainda é um Flamengo que é tido como exemplo na questão que de está conseguindo diminuir a dívida. Mas a gente precisa lembrar também que o Flamengo também durante muito tempo foi um expoente de uma coisa que eu acho o fim da picada, que ele tinha um Lubrax estampado nas costas, quer dizer, dinheiro estatal para um clube que sabidamente deve dinheiro para o governo, né? Eu falei isso há tempos atrás sobre os paradoxos, né? Sobre a Caixa Econômica Federal, que hoje patrocina vários times também. Concordo com vocês no que diz respeito à televisão, claro que eu concordo. Agora é o seguinte, acho que a pessoa que compra uma coisa, ela tem o seu interesse e quer defender. É preciso também a gente não deixar os clubes fora disso. Costumo falar que a gente é um país sem memória, que a gente não lembra das coisas. Tempos atrás, depois de 14 anos tentando julgar a questão, o CAD tinha determinado que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro tinham que ser comprados através da melhor oferta, né? O que se fez? Implodiu no momento o Clube dos 13, né? E a Globo foi conversar separadamente com cada um dos clubes. Mas o que vai aí é que cada um desses clubes aceitou, entendeu? Essa maneira de tratar a coisa.
Quer dizer, é difícil colocar, está todo mundo um pouco culpado ali. Né? Se a gente for olhar, né, eu citei aqui a questão da medida provisória, que está sendo esse grande cabo de guerra, né, de interesses. Quando se falou do teor da medida provisória, a primeira contrariedade que eu ouvi por parte dos dirigentes foi justamente com relação ao mandato. Quer dizer, para alguém bem intencionado, que mal faria você ter uma limitação de 2 mandatos? Aí entendeu? tu pega Você não tá... essas federações, o de Roraima, o cidadão lá está 40 anos na federação. Se você pega parar 20 anos, agora, eu não vai largar o osso, não. Eu queria aproveitar esse espaço nobre, assim, essa conversa que a gente está tendo, porque eu sei que o tempo em televisão anda rápido também, e falar uma coisa, existe só um detalhe que tem minha total crença, que é a gente precisa de alguma maneira envolver o esporte no Brasil com a educação. Enquanto a gente mantiver essas duas coisas separadas, a gente vai simplesmente não sair do lugar. É o que eu acho. E acho que isso serve para esporte também, porque pensem comigo, se cada escola do Brasil tivesse realmente uma quadra poliesportiva, para os alunos se interessarem não só por futebol, como por outras modalidades, você praticamente já dirimia essa questão imobiliária de que a molecada não tem mais espaço para jogar. E uma coisa que já se faz, pelo menos durante um tempo atrás, eu sei que São Paulo fazia, pelo menos as escolas da prefeitura, que era a escola não funciona ao sábado e domingo, mas ela fica aberta. As pessoas da comunidade podem entrar lá, pode usar a quadra, pode jogar, porque você tem no espaço, você pode produzir várias coisas. Ah, a gente está jogando um futebol que não é mais aquele colchão irregular, tudo bem, dá-se um jeito de fazer alguma coisa que favoreça o improviso do garoto brasileiro que quer jogar. Mas a gente precisa ter isso, a gente não tem um plano nacional de esporte. Isso é o fim da picada. Não, é o fim da em termos picada. de política pública, a gente está mal no esporte e perdendo oportunidades, né? Porque a gente acabou de sediar uma Copa do Mundo e o ano que vem sediaremos uma Olimpíada, onde todas as modalidades estão representadas e a gente só está... E a gente é uma negação olímpica, por mais que tentem nos convencer, e eu acredito até... E a distância entre o alto desempenho, né, o alto rendimento que se fala no esporte, e a base, o esporte como educação no Brasil, ele é... Não, imenso. E é muito manipulável também, né, Tutu? Eu nem duvido que no ano que vem a gente consiga enxergar o Brasil no quadro de medalhas numa posição em que a gente nunca viu. Mas é preciso que as pessoas saibam que isso não vai significar nada, entendeu? Estruturalmente não vai ter passado não de muda uma nada, estratégia, né? entendeu? Para fazer a gente chegar naquele patamar, entendeu? Então, Marcelo, essa é uma questão, e você estava defendendo isso aqui em relação ao futebol, quer dizer, a várzea, o futebol como cultura, o futebol como lugar de encontro e de sociabilidade, e o futebol como prática de entretenimento e de recreação das pessoas antes de ser competição, né? Antes de ser competição. Isso vale para o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil. Veja, isso sem entrar em desacordo com vocês de se ele é popular ou não, mas ele é o mais popular, o mais conhecido, o que ainda chama a atenção da maior parte dos brasileiros, né, em termos de esporte. Agora, isso vale também para as outras modalidades, né? Vladir dizia aqui no intervalo, ninguém transmite os campeonatos de vôlei salvo em TV aberta, salvo a final, às vezes a semifinal, nem no masculino, nem no feminino. Basquete, TV aberta Veja também que país não, olímpico né? nós somos. Que não tem basquete na TV aberta, não tem vôlei na TV aberta, não tem handebol na TV aberta, que acabou de conseguir grandes resultados. Entendeu? Natação, que a gente já conseguiu ter o cara mais veloz em piscina curta e... Atletismo, a gente não tem. Atletismo não tem na TV aberta. Esporte coletivo nenhum. O que a gente tem na TV aberta é MMA e futebol. Que mais? Na TV aberta, aí na televisão a cabo, nos canais esportivos, você tem as coberturas, tá certo? Mas a gente sabe que a televisão a cabo, assinada no Brasil, ainda atinge uma parcela muito pequena da população. Quer dizer, então você tem uma distância muito grande, né, do chamado esporte de alto rendimento do futebol, já em relação ao alto rendimento dos outros esportes, e em relação a uma política estruturante de fazer do esporte uma... O país precisa ser esportivo, né? Você acabou tocando no ponto-chave, que é o esporte não é só competição. Não, por isso que você tem que dar a chance, tem que aproximar a criança. E ela não tem nem que saber, por exemplo, eu não tenho essa ingenuidade, eu tenho um irmão que é professor de educação física, dá aula no estado, dá aula em prefeitura, e ele me fala da dificuldade, porque todo mundo só quer jogar bola. Quando você pega a molecada da sala de aula e coloca numa quadra, o que eles querem é jogar bola, cara, e não tente convencê-los do resto. Mas, tendo
eles na quadra, você consegue fazer Claro, e ninguém vai ser esportista de alto rendimento, não vai ser todo mundo que vai ser. E o esporte te dá, Muito te pelo contrário, aprende, te faz aprender a lidar com o corpo, entendeu? A se Com sociabilizar, regra, com com disciplina, regra. Com organização. Com frustração. Parece um papo careta, eu sei, Não, entendeu? não é, Mas não eu, é, que durante não minha é. vida inteira nadei, entendeu? Fiz remo, fiz um monte de coisa, eu sei o benefício que o esporte traz, cara. E, obviamente, saindo de um campo moralista, né, a gente está falando aqui de uma coisa, inclusive, de lidar com frustração, de estar em relação com as pessoas, porque lidar com frustração, nenhum esporte, as pessoas só ganham, né? No esporte você perde mais do que você ganha, tá certo? Mesmo os grandes ídolos do futebol, se olhar, o cara disputou na vida 2, 3 campeonatos por ano durante 20 anos, disputou 60 campeonatos e tem 10 títulos, tá certo? Ele não ganhou, ganhou 10%. E tá cheio de gente que só perdeu, que tá cheio de história legal para contar também. Claro, Se você né? pega o meu livro chama Contos da Várzea e Outros Blues, a parte dos blues, afora o enorme amor que eu tenho com com esse tipo de música, né, que para mim é mais que música. Blues é minha vida e, enfim, no meu caso aqui. Mas esse blues que eu usei, ele está em referência do título justamente pela parte melancólica que eu encontrei na Várzea, porque a Várzea é o sonho curto, é a frustração, é um garoto que tem 24 anos e que não pode mais ter sonho. Ó, não dá mais para você. Entendeu? Então, é isso que me chama a atenção, porque essa competição que o cara é formado na base, no Brasil ele é formado para isso, para competir, 2% vão chegar. Então, eu acho que tem que mudar essa formação. A base no Brasil, ela é formada. Você pega, por exemplo, virou pecado falar do Barcelona aqui uns tempos, mas tu pegas o Barcelona... É um pecado divertido. O Barcelona, mais que um clube, né? O Barcelona é uma cultura, é a Catalunha, é tudo. Outro dia eu estava assistindo na ESPN, um Mundial, acho que sub-15. O Barcelona está apanhando de 7-1. 7-1 o jogo. Não, parece o Brasil. Pois é, e tocando bola pro lado, na gente. 7-1. E o time lá, tocando bola, começando, chegava no fundo, voltava, tal como joga o time de cima. Uma cultura de esporte. Porque sabe que dali, se não formar jogador, você vai formar o cidadão. Entendeu? Eu acho que isso é muito mais importante do que você formar jogador para a seleção da CBF. Que no Brasil a gente também erra, a empresa de seleção brasileira, o Brasil é muito outras coisas do que um time de futebol. E a gente tem hoje, então acho que tem que mudar muita coisa. A gente tem equipe sub-11, sub-12, eu confesso para vocês que não entra na minha cabeça que você deixa a cabeça de uma criança cheia de competição num momento tão, sabe, tão desencanado da vida, né? E acho que essa é uma crítica que eu faço também, porque é óbvio isso. A gente pode ter, nesse momento, muito menos talento para jogar bola do que tinha em outros tempos, mas ainda há muito talento. A gente é um país muito grande, entendeu? O universo, se você peneirar, você ainda vai ter muito mais gente jogando bola em alto nível aqui do que na Alemanha. Pode ter certeza disso, por mais que a Alemanha trabalhe. O problema é que a base também está mercantilizada. Né? Você conhece uma criança e você sabe que nem sempre é aquela que joga melhor a que vai ser escolhida. Porque o pai é amigo do técnico, porque o tio pagou o técnico, porque é sobrinho de alguém. Entendeu? Porque o pai é o mais insistente, né? Leva mais. Então não ter o talento como grande meta já cria um descaminho. Não, e como é lidar desse talento? Um tempo atrás eu conversei com um técnico de uma divisão sub-17. Eu perguntei para ele, escuta, mas me diz um negócio, qual é a importância, assim, qual é a retumbância, né, a coisa rodriguiana, o que tem de grandioso num time ser campeão paulista sub-17? Aí eu pensando que ele ia me dar, ele falou, olha, eu preciso disso para manter o meu emprego. Eu falei, quer dizer, então para o cidadão sobrevivência, a sobrevivência, não é a grandiosidade. A sobrevivência dele está ligada então a isso. E dos garotos, viu? Não, e dos garotos que também, se não ganham nada, também muitas vezes não ficam, né? E aí o que acontece? Você não forma, como você bem falou, o Brasil já não tem mais aquelas coisas, as funções cognitivas que você conseguia na rua. Por exemplo, eu moro no Parque Novo Oratório, lá era uma ladeira, a gente jogava correndo para cima, espacinho ali de 30 metros, um gol. Você tinha que dar um drible, você tinha que se movimentar. Isso já não existe. Mas eu aposto que você vivendo a várzea, se eu te perguntasse agora, você me diria 10 nomes que mereciam, sem sombra de dúvida nenhuma, ter jogado num time profissional. Então, isso daí, óbvio que eu encontrei, assim, é bem menos do que a gente imagina. Mas 10 tem. Ah, tem, mas tem isso, como eu falei, ele não teve a chance na base, ele já está com... É um absurdo, você vê que loucura, o cara tem 23 anos e está velho, entendeu? Então a gente lida muito com isso, eu acho que se
Se a base preparasse o cara, por exemplo, para ele ter ali a consciência de que, olha, pode ser que não dê certo, entendeu? Você vai para um mercado altamente competitivo, não tem espaço para todo mundo. Acabei de falar, são 30% de desempregados só em São Paulo. Fora no Nordeste, Norte, os casos de coronelato, o cara que não recebe, se cobrar o salário, o nego manda matar. Isso daí acontece pelo Brasil aí. Bom, muito. esse é o nosso cenário. Infelizmente mesmo, nosso tempo acabou. Acho que teremos que fazer outros programas para discutir o futebol, porque a gente viu que a gente transitou aqui por vários temas, todos eles dariam, cada um deles daria um programa separado, né? E me parece me parece não, né? Vou aqui fazer um esforço de síntese e dizer, ó, de certa maneira precisamos reinventar o futebol brasileiro, não como um saudosismo nostálgico, mas com uma ideia de que como que isso, que é tão importante para a cultura, para o povo brasileiro, para parte do povo brasileiro, é tão importante como símbolo, como signo, como esporte, como atividade, né? Pode de novo renascer como uma coisa saudável, massificada, com política pública, criativa e, ao mesmo tempo, mais bem estruturada profissionalmente, podendo fazer direito no campo competitivo também, tá certo? Agradeço muitíssimo a presença de vocês e agradeço também a você que nos acompanhou até agora. O Melhor e Mais Justo fica por aqui, a gente se encontra na próxima quinta. Forte abraço.